Graças a Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. O desígnio e efeito das aflições. O que é desígnio? Desígnio foi enviado para um propósito. Tem um propósito, tem um desígnio, tem um fundamento. E efeito é resultado. Então a Bíblia ela diz que das aflições tem desígnio e tem efeito. Tem o porquê, né? É enviado para alguma coisa, tem um parecer, tem um fundamento e tem um efeito. O desígnio e efeito das aflições. Isso aqui é para os que têm vida com Deus, acreditam no Senhor, buscam o Senhor. Até as aflições que parece ser o fim, ou que parece que não tem jeito, ou que veio para me destruir, se confiarmos e continuarmos buscando ao Senhor, elas vão ter um desígnio, é para alguma coisa, tem um fundamento, e vai surgir um efeito, vai ter algum resultado. Então com Deus não tem como perder, com Deus não há injustiça, embora sofremos injustiça, não há perca, porque com Deus tudo tem um resultado favorável. É como a palavra do Senhor mesmo diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que ter isso em mente. As aflições para os que servem a Deus têm resultados diferenciados. O que talvez talvez uma aflição que destruía, era para destruir, se tivermos em Deus, meu irmão e minha irmã, vai ter um resultado favorável, e não de destruição. Ele fala aí, por isso, não desanimamos, quer dizer, perder o ânimo, perder o contentamento, perder a alegria. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está vendo? Ainda que a nossa vontade externa é uma coisa, se corrompa, tem medo, desacredita, desanima, o nosso eu interior, o nosso homem interior, que é a nossa alma, o nosso espírito, se renova o quê? De dia em dia. Porque a nossa alma vem de Deus, então ela sabe quem é Deus, ela confia em Deus, ela crê em Deus e sabe que as aflições têm um desígnio e um resultado, um efeito. Só que o corpo que vem do barro, né, o homem externo, exterior, ele não conhece a Deus como a alma. Então, na primeira aflição, na primeira dificuldade, no primeiro problema, no primeiro perrengue, já se corrompe, já desanima, já perde a fé. Há um conflito muito grande entre nós, entre o externo e o interno, entre a vontade e a alma, entre o corpo e o espírito, né? E aí ele fala, porque a nossa leve, olha como a palavra do Senhor se trata as tribulações, as aflições, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que maravilha, hein? Diga glória a Deus. Olha, quem é que fez Davi ser notável e visível? Quando ele enfrentou Golias, o seu maior problema, ele atraiu aquele problema para ele, porque ele disse, Deus vai me dar a cabeça dele. Ele foi visto e notado depois que ele venceu o Golias, que foi uma tribulação enorme naquela época para aquele povo.
E ele venceu e os homens enxergaram a ele. Então veja bem, às vezes as aflições, as tribulações, às vezes não, todas, para nós é pesado, cansativo, é desanimador. Mas a Bíblia nos ensina que é leve. A gente acha que as aflições não têm fim. Não vai acabar essa tribulação. Parece que não tem fim essa minha luta. Parece que não tem fim essa aflição. Não vai acabar nunca. Nunca vou. Parece que eu não vou parar. Eu não vou deixar de sofrer nunca. Parece que as coisas nunca vai dar certo na minha vida. Só que a Bíblia diz que ela é momentânea. Se é momentânea, significa que é passageira, é momento, não é eterno. O que é eterno e é pesado e é forte é a glória de Deus sobre a nossa vida. É Deus dando a vitória, Deus dando a bênção, Deus dando o milagre, Deus sendo na nossa vida. Como diz aí, repetindo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela nem é pesada, nem é eterna, ela é leve e é momentânea, e ainda ela produz para nós, eterno peso de glória. Então não tem por que a gente desanimar, não tem por que a gente ficar triste, não tem por que a gente perder a fé, porque parece que as coisas têm piorado, parece que não está dando certo, parece que quanto mais você mexe, mais as coisas ficam difíceis. Olha, é momentâneo. Nós temos que crer, temos que confiar, temos que buscar em Deus. Olhar, não com olhar físico, externamente, mas olhar com o olhar do Espírito, da alma, internamente, que é a fé. Você não pode ficar pregado os olhos no que é visível, porque o que você vê é só dor, só problema, só luta, só contra, só dificuldade. O que você consegue enxergar é só aflição. É como uma certa vez estava o profeta e o seu servo numa casa, e amanheceu, o profeta Elias, e amanheceu, e ele, o servo dele acordou primeiro e foi lá fora. Quando ele abriu a porta e saiu, havia um exército numeroso de inimigos, soldados contra 2 homens só. Um exército inteiro de uma cidade para pegar 2 homens só. E aí quando ele colocou a cabeça lá fora no portão, lá na porta, ele se desesperou. Falou: mas só tem eu e o profeta aqui, e agora? O que vai ser de nós? Porque o olhar dele era apenas o olhar físico. Ele estava vendo só a aflição, só o problema. E olha que, convenhamos, todo mundo que se deparasse de cara com um inimigo formado, com um exército completo, e ali de mais de 1000 homens para pegar 2, todo mundo se desesperava. Todo mundo, não tem esse que, a não ser que fosse tivesse a mesma fé que o profeta Elias, aí sim. Aí o profeta, ele foi lá e acordou o profeta. Profeta, meu Senhor, acorda, os inimigos estão cercando a casa, está só nós aqui contra um exército inteiro. Aí o profeta acordou calmamente, tranquilamente, e disse: Senhor, abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja, para que ele enxergue. Aí ele falou: vai lá fora de novo. Quando ele colocou a cara lá fora na porta, ele viu uma multidão de anjos em carruagem de fogo, com espadas na mão, ao redor dele, da casa ali do profeta, para livrá-los do inimigo. O profeta falou: maior é o que está ao nosso lado do que os que estão contra nós. Mais são os que estão ao nosso favor, mais são os que estão ao nosso lado. Mas isso nós enxergamos com o olhar da fé, crendo. Porque se enquanto nós continuar olhando com olhar físico, nós vamos nos ver somente doente,
vamos nos ver somente com problemas, vamos nos ver somente com dor, nós vamos só ver amarração, maldições, contrários. Aí, meu irmão e minha irmã, vem a angústia, vem o medo, a aflição cresce, aí vem depressão, vem ansiedade, vem transtornos, vem muitas coisas ruins, devido a nós olharmos para o que estamos só vendo a olho nu. Nós temos que enxergar além, com a fé. Eu creio que as aflições que estão vindo sobre mim vão me dar um resultado, vão me dar um efeito favorável. É como o povo estava saindo do Egito. Nós temos vários exemplos na Bíblia, saindo do Egito, sem saber de nada. Havia ali um acordo entre um rei e Balaão para amaldiçoá-los. E o povo estava vindo sofrido ali, né, vamos dizer assim, da escravidão, atravessando um deserto escaldante, cheio de luto, cheio de problema. E havia ali homens armando uma cilada para eles, sem que eles soubessem de nada. Mas porém, quem sabia, quem estava vendo? Deus. O próprio Deus estava a par de tudo. E aí o profeta Balaão tentava abrir a boca para amaldiçoar. A Bíblia diz que saía da boca dele bênção. O rei falava assim: olha, vai lá no monte, amaldiçoa eles assim, assim, assim. Aí o profeta ia abrir a boca, vamos supor que o rei falava assim: profetiza que eles vão agora abrir o chão ali e a terra vai engolir eles. Aí ele chegava lá, quando ele ia falar isso, ele profetizava o contrário, bênção, que eles iam passar ali tranquilamente. Aí o rei falava assim: olha, vai lá e fala para que eles venham ter uma vida de miséria. Aí quando o profeta ia abrir a boca, o Balaão ia abrir a boca para falar que eles iam ter uma vida de miséria, da boca dele saiu o quê? Que eles iam prosperar como nunca. O rei ficou desesperado, falou: não, peraí, não é isso que nós combinou, está errado, não é isso que nós combinou, não combinou que você ia amaldiçoá-los. Só que eles não sabiam que quem estava com eles era o Deus vivo, que está no controle de tudo. E mesmo eles sem saberem, Deus estava guardando e zelando por cada um deles. Deus transformou as maldições de Balaão sobre aquele povo em bênção. Por isso que vale a pena a gente confiar em Deus, crer no Senhor, buscar o Senhor o tempo todo e não desanimar, porque Deus sempre fará com que as aflições tenham desígnio bom e efeitos favoráveis a nós. Confia, pode crer, é certo isso. Olha no versículo 18: não atentando nós nas coisas que veem. Está vendo? Nós não devemos ficar atentos somente àquilo que nós vemos aos olhos nus, os olhos físicos, mas nas que se não veem, porque as que se veem, né, as que são visíveis, são temporais, e as que não se veem são eternas. Que maravilha! Então, em vez de eu ver um corpo doente, eu tenho que ver um corpo que saudável, porque as doenças no corpo são temporais para aqueles que acreditam e confiam e buscam o Senhor Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a minha vida toda miserável, mas eu não vou olhar esta miséria. Eu vou olhar o que? Eu prosperando, eu vencendo, as portas abertas, as coisas fluindo. Porque o que eu não estou vendo, se eu crer, vai acontecer e vai se tornar eterno. Porque a miséria que eu estou enxergando, eu vou crer que ela é temporária, vai passar. E o que eu não estou vendo, mas o que eu estou enxergando com a fé,
é a minha prosperidade, a prosperidade da minha família, é a bênção, é a vitória. Então eu vou buscar nesse sentido, eu vou passar a crer dessa forma, eu vou passar a enxergar desta forma. Olha, os olhos daquele homem viu o inimigo. Depois que o profeta diz: abre os olhos dele, Senhor, faz ele enxergar que mais são aqueles que estão ao nosso favor do que os que estão contra. Aí, meu irmão, ativou a fé, o olhar da fé, do espírito, do homem interior. E ele passou a enxergar o quê? Solução nos problemas. Ele passou a enxergar anjos que estavam ali para guardá-los. Os anjos passou a estar ali quando ele passou a enxergar? Não. Os anjos já estavam ali, antes mesmo do inimigo chegar ali. Mas enquanto a gente só procura ver com o olhar físico, a gente só vê problema grande ao nosso redor. Quando a gente passa a olhar pela fé, passa a olhar por crer, a gente começa a enxergar que o que estão ao nosso redor são a nossa ajuda, são o nosso socorro, são os anjos para nos proteger, o Senhor para nos guardar, para nos abençoar, nos conceder a vitória. Então maior é o que está em nós. A Bíblia mesmo fala: maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Amém? Então nós temos que crer nisso, temos que confiar, buscar na palavra do Senhor ânimo, força e coragem, ver os que os homens passaram, as mulheres passaram e como superaram, daí trazer para a nossa vida. Em vez da gente ficar só olhando o problema e nos desanimando, porque quanto mais a gente olha problema, quanto mais a gente vê problema, ouve sobre problema, a gente só vai desanimando. Mas se a gente trazer a fé e dizer: não, eu vou superar essa tribulação, eu vou passar por essa aflição, eu vou passar a enxergar a prosperidade, a cura, a bênção, o milagre, a solução, então isso vai acontecer na tua vida, e não é momentos, é para todos sempre. A gente tem que passar a enxergar dessa maneira, porque se a gente passar a enxergar assim, as coisas fluem e acontecem na nossa vida. Então a gente tem que enxergar além dos olhos, enxergar a fé. Ele fala: se atente para aquilo que você não se atente, não preste atenção, não fixe o olho naquilo que você está vendo, mas sim naquilo que não se vê. Amém? Então fixe o seu olhar em Deus, orando, buscando o Senhor, e você vai ver que vale a pena confiar e crer em Deus, porque no Senhor, estando aos cuidados de Deus, até as aflições têm desígnio, tem um porquê, tem um fundamento e tem resultados favoráveis na nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça, coloca a mão sobre o coração, fecha os olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Nessa vida nós enfrentamos problemas, mas no fim, meu Deus, a recompensa será grande. As dificuldades dessa vida são transitórias, passageiras, momentâneas, ainda que são muitas, mas passa. Não são eternas, mas a alegria, a vitória, a bênção é eterna. No céu, meu Deus, nunca vai acabar a alegria, a vitória, a bênção, porque aquilo que não se vê, meu Deus, se tornará eterno. Então, meu Pai, que nunca viemos esquecer da recompensa que vem aí, devido à confiança, ao buscar, ao crer no Senhor de todo o coração e toda a alma. Que não viemos desanimar, mas que viemos estar, meu Deus, na fé, certos que mesmo o Senhor permitindo as aflições, é para um desígnio, é para um resultado, um efeito, que certamente, como diz a palavra, tudo coopera para aqueles que amam a Deus, até mesmo a dor, o sofrimento, a aflição hoje vai cooperar para algo bom amanhã, em nome do Senhor Jesus. Diga que assim seja. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Que bênção, hein? Que palavra abençoada.